Por favor, Rodrigo. Saiu pesquisa, 38% dos que apoiam Bolsonaro são evangélicos. Ok, já apareceu? Já sim. Então, bom dia a todos, novamente. Sejam bem-vindos ao curso de Imunohistoquímica, que vai ser dado pela professora doutora Deise Vilas Boas. A professora Deise Vilas Boas possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é doutorado em Imunologia também pela UFBA. Atualmente é professora adjunta em regime de dedicação exclusivo do Departamento de Ciências de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, com experiência na área de histologia, histopatologia, imunohistoquímica e imunologia celular. No ensino de graduação, ministra a componente curricular de histologia humana para diferentes cursos da área de saúde. Na pós-graduação é membro de PPG-MUFPA, orientando em nível de mestrado e doutorado. E ministrando disciplinas como imunopatologia, imunodiagnóstico, coordena projetos financiados pelo CNPq, pelo FAPESB e pela UFBA. E coopera com projetos de pesquisa que envolvem imunopatologia e biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas da expressão genética, de microRNAs e de proteínas relacionadas com a componente imunológica do microambiente de tumores malignos do cérebro e do pescoço. E espero que aproveitem este curso. Agora passo a palavra à professora. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Eu agradeço. A gente já tem quase todos os alunos, só faltam 2 agora, então a gente já são 8h06, né? Vamos dizer assim que a gente vai dar um tempo de um pouco menos de 10 minutos, né? Para que esses alunos que faltam cheguem. E aí, se tiver tido algum problema com eles não conseguirem chegar, a gente começa o curso assim mesmo, tá bom? Então, quem ainda não pegou sua água, seu café, tá? Um momento também de ir no banheiro. O curso ele vai ser dividido em 4 momentos. A gente vai ter 2 momentos hoje pela manhã e 2 momentos amanhã, pela manhã também. Mas eu vou pedir a vocês que para esse primeiro momento que vocês já estejam aí com o copinho de água e de café, para quem gosta de café do lado, tá? Então, até já. Ok. Bom, então, retomando aqui, bom dia para quem chegou depois da apresentação, da minha apresentação pessoal e da apresentação que o monitor Rodrigo fez da minha pessoa. Dizem os experts de design didático online que a gente não deve ficar em atividade online com os alunos durante um tempo maior do que 40 minutos seguidos, né? Mas a gente tem precisado fazer isso, tanto em nível de pós-graduação como em pós-graduação. Em algumas situações, a gente não tem recortes didáticos específicos ainda online, né? Dentro de nossa trajetória mesmo. Então, a gente está construindo ainda, refazendo nossos cursos, nossas aulas para outros formatos, né? Esse é um caminho ainda, estamos em processo. Então, de verdade, eu tentei ao máximo fazer a divisão desse curso, né, em 2 dias. É um curso curto para um assunto tão denso e tão vasto como imunistoquímica, mas eu tentei fazer de uma forma que a gente tivesse um intervalo entre 2 módulos, né, na manhã, e de forma que não consegui fazer os módulos de 40 minutos, mas eu consegui fazer os módulos de menos de 2 horas de duração, né, que é algo que, do ponto de vista pedagógico, até para atividades presenciais, é de baixo proveito, né? Então, a gente vai seguir aos poucos, com tranquilidade. Eu estou com o chat aqui aberto, tá? Para perguntas, no meu celular. Vocês podem perguntar à vontade. E a gente vai seguir aqui do jeito que a gente pode, tá?
E é um prazer muito grande para mim falar de imunohistoquímica para vocês. Tema que eu amo, que eu adoro, tema do meu dia a dia, tema que eu trabalho há muitos anos. E eu espero que vocês gostem do curso e que vocês aproveitem. Deixa eu só silenciar aqui e fechar o Zap Web. Pronto. Eu vou projetar aqui agora um material em PowerPoint e vocês aí me sinalizam se está tudo ok. Rodrigo, você devolve para mim aqui como anfitriã da aula, por favor? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professora. Sim? Sim, professora. Ótimo. Então, visualizando agora a tela inteira? Sim. Ótimo. Sim, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Qualquer problema, vocês podem falar por áudio mesmo, tá? Porque eu não vou conseguir ficar ao mesmo tempo aqui olhando para o chat. Então, qualquer problema no meu áudio ou aqui com a projeção do material, vocês podem interromper a qualquer momento e sinalizar. Então, eu queria começar falando para vocês, né, sobre imunohistoquímica, esse mundo vasto que é a imunohistoquímica, trazendo para vocês que estão dentro de um curso, né, de uma pós-graduação de imunologia, que a imunohistoquímica, ela faz parte de um grande conjunto de técnicas, uma família que se chama imunoensaios usando conjugados. Tá? Então, quem for aqui fazer pós-graduação em imunologia, eu fico sempre triste, né, porque eu gosto muito de conversar. Eu, de fato, queria ter um momento, na verdade, para escutar vocês. A gente consegue fazer isso no estágio, nos minicursos não consegue, mas eu sei aqui, né, o Imunoverão, ele é bem voltado para a graduação, e eu sei que muitos de vocês estão aqui porque amam imunologia. Então, quem for seguir na carreira de imunologia vai ter a oportunidade de estudar, né, tem uma disciplina inteira de imunodiagnóstico laboratorial, e vocês vão mergulhar nesse universo que são os imunoensaios usando conjugados, tá? Então, esses imunoensaios que utilizam conjugado, vocês estão visualizando a minha seta mexendo? Sim. Sim, professora. Então, eles, na verdade, basicamente assim, né, eles utilizam reagentes marcados, enfim, né, então a gente tem uma reação de alta afinidade envolvendo a ligação de um antígeno a um anticorpo, e a gente tem reagentes que a gente chama de marcados, vocês vão entender o que são o que significa nesse contexto, né, a expressão marcado, para fazer a identificação de tal forma que o marcador utilizado, ele é que faz, dá o nome ao teste, né? Então, só para recapitular aqui, para quem não lembra, ou para quem já faz muito tempo que pegou imuno ainda não pegou, a ligação com o antígeno anticorpo, ela é uma ligação de alta afinidade, né? Ela é específica, e ela se dá a partir de uma região que a gente vai estudar com mais detalhes amanhã, quando a gente introduzir a parte de incubação de anticorpo primário, que é quando a gente explicar a estrutura do anticorpo e como se dá essa ligação em uma região específica, né? Desse antígeno que se chama de epítopo ou epitopo, como vocês queiram. Então, a gente tem aqui nesse desenho esquemático uma estrutura simplificada, né, do que seria, onde a gente tem aqui, vamos dizer, né, que seja um receptor, ou um cluster of differentiation, né, um CD de uma célula, aqui,
sinalizado como antígeno, né? Vamos dizer que esse receptor ou esse cluster of differentiation fosse a proteína dessa célula que a gente estivesse querendo fazer a pesquisa ali naquele momento, né? Então, ela estaria na qualidade. Aí a gente tem aqui a situação de um anticorpo primário. E, no caso, isso acontece, claro, a ligação antígeno-anticorpo, ela acontece o tempo todo, né, no nosso organismo, mas, do ponto de vista experimental, a gente está falando de um anticorpo primário, né, na qualidade de um reagente, que a gente escolhe com muito cuidado, com muita pesquisa, a gente vai aprender a fazer isso amanhã também, na segunda parte do curso, e a gente simplesmente encomenda, compra, né, paga por esse produto, e a gente adiciona ele, ou puro ou diluído, e, enfim, a gente tem aí, daqui para frente, um mundo, né? Do ponto de vista de imunohistoquímica, a gente tem seguramente até aqui, até essa etapa. Então, aqui a gente tem um anticorpo secundário, nem sempre a gente tem um anticorpo secundário no experimento, isso é uma coisa que caracteriza a imunohistoquímica indireta, né? E aqui a gente tem um complexo chamado de complexo terciário, que também é uma coisa que depende muito da técnica de imunohistoquímica que você vai fazer, né? Se existe esse complexo terciário ou não, né? Por assim dizer, para ser chamado de complexo terciário, mas a gente também vai explorar mais essa parte amanhã. Então, hoje a gente vai falar muito dessa parte básica, né, de como a gente visualiza um experimento de imunohistoquímica, isso é uma coisa muito importante que, às vezes, ele é excluído dos cursos de imunohistoquímica, né? A gente vai começar por essa parte para vocês entenderem minimamente essas coisas que vocês ouvem falar. O que é uma imunofluorescência, né? Por exemplo. E a gente vai falar bastante da parte de pré-tratamento do material, que é uma coisa muito crítica dentro da imunohistoquímica, é realmente assim, desafiador. Eu já vi muitos experimentos se perderem porque tiveram um pré-tratamento incorreto, e a gente hoje, nesse primeiro momento, vai procurar enfatizar essa introdução e esse pré-tratamento, tá? Então, voltando ao que a gente tinha falado antes, né, a gente tem aqui toda uma situação onde a gente trabalha com imunoensaios com conjugados. Então, a gente traz aqui o exemplo da imunofluorescência, que é um exemplo que tem a ver com o nosso curso, onde a gente trabalha com fluoróforos, né, o fluorocromos como marcadores, dizendo assim, vocês vão entender ao longo da aula que é marcadores. A gente tem ainda, no caso, dentro do grosso desse curso, né, que é encomendado para mim todo ano, que é o foco na imunohistoquímica convencional. A gente vai falar um pouquinho de imunofluorescência também, mas é porque a imunofluorescência, de fato, ela é infinitamente mais simples do que a chamada imunohistoquímica convencional, que é justamente essa imunohistoquímica onde a gente utiliza enzimas, né, como com substratos cromógenos, como marcadores, no lugar de fluoróforos ou fluorocromos, como vocês queiram. E aqui, só para vocês visualizarem mesmo o exemplo da imunofluorimetria, tá? Que utiliza substratos fluorigênicos, a imunoluminescência, que é um mundo também, né? Que utiliza substâncias que emitem luminescência, e os radioimunoensaios, né? Que têm aplicações mais restritas e que utilizam, no caso, os radioisótopos como marcadores. Então, começando pela imunofluorescência, o que a gente chama assim, vou fazer uma imunofluorescência e tal, isso aqui eu obtive por imunofluorescência, na verdade, em geral, quem fala isso está se referindo a uma imunohistoquímica por fluorescência, né? Então, o que seria isso em linhas gerais? Seria um experimento de imunohistoquímica onde você utilizou um anticorpo primário para localizar a proteína de interesse ali na sua pesquisa ou no seu diagnóstico, né? Vamos lembrar que, no caso de diagnóstico, a gente utiliza menos imunofluorescência, a gente utiliza mais a imunohistoquímica convencional, mas a imunohistoquímica está bem presente também dentro dos laboratórios de diagnóstico, né? Não é uma técnica de forma alguma restrita ao universo da pesquisa. Então, isso é a imunofluorescência, né? Então, a gente tem aqui um exemplo. Eu gosto sempre de começar, assim, mostrando uma imagem, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Como diria o ditado. Isso também faz bem aos nossos olhos e nos alegra, essas cores incríveis. É só para que vocês percebam, né? O que a gente é capaz de fazer dentro de um universo de imunofluorescência. E a imunofluorescência, ela tem essa particularidade
de poder ser, a gente fala de montar, né, o experimento com um efeito de 3D, que na verdade é um efeito, né, que na verdade é uma imagem que tem 2 planos, né, mas a gente tem essa impressão de 3D, que é uma impressão que a microscopia eletrônica de varredura também nos fornece, né, embora sejam fotomicrografias, e na imunohistoquímica convencional que a gente vai ver a seguir, isso é impossível de ser feito, né? A gente consegue, no máximo, fazer uma dupla marcação, em casos extremos, uma tripla, né? Mas geralmente uma dupla marcação, mas com resultados, vamos dizer assim, visuais mais limitados, mas isso aqui é um exemplo do que é possível fazer através de uma imunofluorescência, dependendo do tipo de microscópio que você esteja utilizando para a sua análise, né? Para o seu material. Então, aqui a gente tem esse esquema, que é de na verdade, um artigo que foi publicado em uma revista de veterinária, que eu gosto muito desse artigo, ele já tem um tempo, mas ele tem uns desenhos esquemáticos incríveis, onde ele mostra aqui o que seria. Então, eu queria que vocês até já meio que a mente de vocês fotografassem um pouquinho esse esquema de cores, porque a gente vai usar ele hoje e amanhã, durante a aula, onde a gente tem aqui a estrutura Y, né, do anticorpo, estrutura molecular mesmo, e a gente tem aqui o que seria, né, aqui representado em figuras geométricas de cores diferentes, os chamados antígenos, né, ligados, que se ligariam, no caso desse anticorpo primário, a gente teria especificamente essa figura azul geométrica. Não é tão simples assim, né, porque a gente vai discutir as características dos anticorpos, né, tem anticorpos que eles se ligam a regiões muito específicas de uma proteína que a gente está pesquisando, tem anticorpos que não, que eles conseguem se ligar a várias regiões dessa proteína que a gente está pesquisando, mas esse desenho ele é muito adequado para introduzir vocês no tema, né, e para mostrar. E eu gosto muito, porque a imunofluorescência, ela assim, principalmente nos dias atuais, né, onde a imunohistoquímica que a gente chama direta, ela está praticamente em desuso, né, assim, dentro do contexto de imunohistoquímica convencional. E, então, eu gosto muito de trazer a imunofluorescência como grande exemplo de imunohistoquímica direta, né? O que, na verdade, o que a gente quer dizer com imunohistoquímica direta? A gente está falando de uma imunohistoquímica onde o marcador, não, né? Aqui no caso é um fluorocromo, ele está ligado diretamente no anticorpo ali que você comprou e que você vai adicionar ali no seu experimento para poder visualizar, tá? Rodrigo, só me confirma se aí em cima, porque eu estou com a projeção de tela, eu não estou conseguindo visualizar, se a aula está sendo gravada, se eu reativei a gravação? Sim, está, professora. Muito obrigada. Então, continuando. A gente tem aqui exemplo, né, de fluorocromos muito utilizados. Esses fluorocromos eles são utilizados em citometria de fluxo também. Então, é só para vocês vão entender melhor, né, que, na verdade, essas luzes, essas fluorescências, elas são produzidas, né, então, uma substância pode ter uma fluorescência natural, essa fluorescência pode ser adicionada a serviço, elas são emitidas a partir de estímulos excitatórios, né, e esses estímulos, eles podem chegar de diferentes formas, mas eles acontecem, basicamente, assim, no universo que a gente vai discutir agora, da imunohistoquímica, a partir da incidência de luz, né? Então, a gente está aqui falando dentro do universo, vamos dizer assim, de uma análise que vai ser feita desses experimentos no contexto específico da microscopia óptica, que a gente chama, né? Da microscopia de luz. É óbvio que, quando você fala de isometria de fluxo, você não está falando de microscopia, né? Mas, no caso aqui da gente, não existe imunohistoquímica sem um microscópio, né? Para fazer análise desse experimento, né? Então, a gente fala de uma captação dessa fluorescência no contexto desse experimento por tipos diferentes de microscópio, mas todos eles são da família de luz, né? Algum tipo de luz ali está sendo produzido. Eu sempre gosto de falar isso para os alunos, porque às vezes os alunos falam assim, professora, microscopia óptica e tal, e pensam que
a microscopia óptica é uma coisa restrita ao microscópio óptico comum, né? Que é aquele microscópio que é super importante, super incrível, que vocês conhecem, né? Todo mundo já teve aula aqui no microscópio óptico de alguma matéria. Mas, na verdade, a microscopia óptica ou de luz, ela é uma família, né? De microscópios. E ela envolve também os microscópios, que não são esses microscópios que vocês estão acostumados, que operam com luz amarela ou luz branca, né? Eles são microscópios que eles vão emitir um tipo específico de luz que vão justamente participar da excitação dessas moléculas aí contidas, né, no nosso caso aqui, nas amostras, né? Para que essa fluorescência seja, então, emitida e a gente possa visualizar através de um microscópio, tá? Então, aqui a gente tem os comprimentos de onda, né, de excitação e de emissão, porque são comprimentos de onda específicos para cores diferentes. Acho que isso vocês já sabem, né, porque vocês estudaram a parte de ótica e ondas no 2º grau. Então, é assim que funciona basicamente. A gente tem um universo de cores que a gente pode usar de forma isolada ou fazendo sobreposição. No caso, a gente faz a montagem final das imagens, né? Se a gente tiver recurso microscópico para fazer isso, e se a gente também tiver dentro do experimento a utilização de mais de um anticorpo, com mais de um, consequentemente, fluorocromo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do DAP, né, que é o fluorocromo azul, geralmente, que ele é utilizado para marcação nuclear, que produz esse azul aqui, lindo, deslumbrante, né? Então, tá aqui o DAP, famosíssimo, né? A gente tem, enfim, diferentes fluorocromos que participam da excitação para a emissão da mesma cor, às vezes, como vocês estão vendo aqui, né? 2 azul, tem muitos para vermelho e verde, tá? Laranja, etc. Bom, então, começando pela parte de análise, né? Eu vou abrir um pouquinho a mente de vocês nessa parte de análise primeiro, antes da gente falar daquela parte dura da bancada, para que vocês entendam por que a imunohistoquímica ela responde a tantas perguntas de pesquisa, né? Assim, a gente não vai ter tempo, assim, muito para discutir assim, a imunohistoquímica, como eu gostaria, né? A imunohistoquímica, tipo, respondendo perguntas específicas dentro de um paper, né? Mas não importa, porque o curso vai fornecer ferramentas para que vocês mesmos observem isso no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem observando um artigo que dentro da seção de material e métodos tem a seção de imunohistoquímica, ou por imunofluorescência, ou convencional, enfim. Então, como é feita a análise de um material que foi submetido a um experimento de imunohistoquímica por fluorescência, né? Como é que a gente faz? Então, eu queria começar falando da primeira forma, e da forma mais antiga e mais barata, que é a que a gente chama de imunofluorescência analisada dentro do microscópio de luz ultravioleta, tá? Então, nem tudo que a gente observa dentro de uma imunofluorescência é observado dentro desse microscópio, tá? Isso é uma coisa muito importante também de vocês irem absorvendo. Então, essa é uma forma de analisar o material. É a forma mais comum, é a forma mais antiga. A imunohistoquímica é uma técnica muito antiga, né? Vem desde dos anos de 1940 para cá, e muitas pessoas não sabem e acham que só porque a imunofluorescência ela é incrível, linda, né? Aquela coisa magia das cores na nossa mente, né? Acha que a imunofluorescência ela é mais avançada do que a imunohistoquímica convencional, que ela é mais difícil de ser feita, e acha que ela é mais moderna, né? E não é. Na verdade, ela é mais simples de ser feita do ponto de vista experimental, né? A análise nem sempre é tão simples assim, mas do ponto de vista experimental, ela é bastante simples mesmo. E ela é a mais antiga. Quando a imunohistoquímica ela foi criada enquanto técnica, ela foi criada através da imunofluorescência. A técnica de imunohistoquímica convencional, ela surgiu muito tempo depois, né? Décadas depois, tá certo? Então, aqui é o exemplo de um microscópio que a gente chama de fluorescência comum, que é bem parecido com o microscópio que vocês estão acostumados a ver. A gente não tem tempo aqui de esmiuçar a estrutura desse microscópio, porque o tempo não permite,
Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, uma câmera, um sistema de aquisição de imagem acoplado, né, na parte de cima, que é o clássico, porque a gente trabalha bastante com a aquisição de imagens, isso nos interessa muito, a gente que tem interesses de pesquisa, tá? E eu trouxe aqui essa imagem que eu acho incrível, assim, a gente encontra muita coisa legal na internet, né? Nem sempre está nos livros, vamos dizer assim. Que mostra o exemplo do microscópio que a gente chama de epifluorescência, né? O microscópio epifluorescente, que ele vamos dizer assim, a forma mais avançada do microscópio de fluorescência, vamos dizer assim, do microscópio de fluorescência que eu digo, o nome certo não é esse, né? A gente chama microscópio de luz ultravioleta, né? Que é o microscópio de fluorescência comum. O próximo microscópio que a gente vai ver, ele é bem avançado e ele também é um microscópio de fluorescência, que também vamos dar os nomes corretos, né? Então, esse microscópio aqui, do ponto de vista da estrutura de um microscópio que trabalha com luz ultravioleta, ele é o mais avançado, né? Vamos dizer assim, é o microscópio de epifluorescência. Então, eu vou primeiro falar bem rapidinho da estrutura dele, como é que opera a questão da produção de luz e o trajeto até a amostra, para vocês entenderem como aquela imagem é gerada, né? E vou falar para vocês rapidinho também da diferença entre esse microscópio, que a gente chama epifluorescente, e o microscópio de luz ultravioleta comum, que é mais barato também, tá? E que foi o primeiro a ser descoberto, né? Assim, montado. Então, os microscópios de luz ultravioleta, eles trabalham a partir da emissão de uma lâmpada, tá? Essa lâmpada, aqui a gente está dando um exemplo de uma lâmpada de mercúrio, né? Sob alta pressão, mas alguns microscópios utilizam xenônio também. Então, essa luz, ela é produzida, essa luz ultravioleta, a luz ultravioleta, ela é uma dessas luzes que tem essa capacidade que eu falei para vocês no início da aula, de excitar as moléculas fluorescentes presentes em em uma amostra, né, em alguma coisa, né? E fazer com que essa amostra emita a fluorescência, né? Então, a gente tem aqui, logo de cara, na saída dessa luz ultravioleta, a gente tem esse filtro de excitação. Quem já aqui teve a oportunidade de ver de perto o microscópio de luz ultravioleta, sabe, né, que a gente tem as chavezinhas lá que selecionam o comprimento de onda desejado, né, porque isso depende da cor do fluorocromo que você utilizou na amostra, você tem que usar o comprimento de onda adequado, porque senão você não vai ver nada, né, e você vai pensar que seu experimento deu errado, ou você vai fazer uma análise equivocada, né? Vai ser um falso negativo. Então, na verdade, a gente faz, logo através desse filtro de excitação, uma seleção correta do comprimento de onda específico, ultravioleta ali, que você quer, que no caso é a onda que a gente chama de excitação, né? Que a gente mostrou naquela tabela. E depois que a gente faz essa seleção aqui, através do filtro de excitação, esse comprimento de onda específico que a gente escolheu, ele se encontra com um espelho chamado dicróico, né? Um espelho dicromático. Esse espelho, ele é utilizado na estrutura de vários microscópios e também ele é utilizado em diversas situações, até de arquitetura também. Ele é um espelho que ele tem a capacidade de fazer com que alguns comprimentos de onda sejam refletidos por ele e alguns comprimentos de onda sejam atravessados por ele, né? Então, no caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai refletir em direção à nossa amostra que está aqui, apenas o comprimento de onda ultravioleta, né? Assim, então, ele eliminaria deixaria passar o que não nos interessasse. E aí a gente tem essa luz ultravioleta, ela atravessa a objetiva aqui e atinge a nossa amostra. O que esse microscópio de epifluorescência ele tem de diferente do outro microscópio de fluorescência comum, né, de luz ultravioleta comum? O fato de que ele tem um objetivo especial. Então, a objetiva do microscópio fluorescente, ela tem uma função dupla, ela tem uma função de focalizar a luz ultravioleta na amostra e de captar a fluorescência que foi emitida. Então, no primeiro microscópio de fluorescência que foi criado, a gente tinha um condensador que ele fazia, né, a focalização da luz na amostra. Então, com o tempo, os físicos perceberam que quando você tinha uma objetiva com uma função dupla,
você tinha uma formação de uma imagem final com maior qualidade de detalhe. Então, nessa época, a gente ainda não tinha microscópio confocal, né? Então, era o que a gente tinha de melhor, vamos dizer assim, na época, para fazer análise de um material que foi submetido a uma imunohistoquímica por fluorescência, eram os microscópios de epifluorescência, que ainda são muito utilizados, né? Então, uma vez que a gente excitou, através da luz ultravioleta, essa amostra, né, assim, de forma focalizada pela objetiva, e essa fluorescência foi também captada por essa excelente objetiva, a gente tem aqui ainda, né, então isso é atravessado novamente pelo espelho, e a gente tem aqui um segundo filtro, que é o filtro que a gente chama de barreira, né, esse filtro ele também é importante, porque ele é um filtro que ele vai fazer apenas com que luz fluorescente passe. Qualquer outro tipo de luz que não seja fluorescente vai ficar barrado, né? Então, como resultado desse arquétipo aqui tão controladinho, a gente tem uma imagem final com bastante informação, né? Científica e qualificada, claro, dentro dos limites que esse microscópio consegue atingir, mas bastante qualificada. Então, a gente tem aqui um exemplo introdutório, né, para simplificar para vocês, o exemplo de um neurônio piramidal, onde vocês conseguem ver aqui uma marcação em verde, fluorescente, a observação, né, enfim, a gente não consegue, claro, né, assim, vocês podem pensar assim, Deise, não estou vendo tanta coisa, assim, qual foi a informação que você teve aí com essa marcação dessa imunohistoquímica, né, do tipo imunofluorescência? Não está meio assim sem graça, só tem verde, né, mas às vezes não, às vezes uma informação básica, uma informação preliminar muito importante, né? Então, eu vou dizer aqui para vocês, a gente não consegue, por conta do tempo, explorar com muitos detalhes todas as imagens, mas, por exemplo, a gente consegue ver aqui com clareza que essa proteína que a gente estava ali pesquisando, né, para a qual a gente colocou um anticorpo ali acoplado a um fluorocromo, para que a gente visualizasse a presença dela na célula, a gente conseguiu um anticorpo acoplado a um fluorocromo que emite fluorescência verde, né? Então, sempre vou ficar fazendo esse mastigadinho para que vocês não compreendam mesmo. Ele nos deu aqui a informação de que essa proteína, ela está presente tanto no citoplasma da célula quanto no núcleo, né? O núcleo do neurônio, vamos lembrar lá da histologia, ele é um núcleo bem grande, né? O neurônio ele é uma célula que tem uma relação núcleo-citoplasma bem particular, e aqui os neurônios piramidais, eles são bem comuns, né? Assim, é um formato bem comum de citoplasma dessas células, e a gente consegue ver isso, né? Que essa proteína, ela está presente tanto na estrutura do citoesqueleto dessa célula quanto no núcleo, mas tudo indica aqui, pela intensidade de luz emitida, que ela é uma proteína que está mais presente no núcleo. E aí a gente vai, né, respondendo as nossas perguntas, porque é uma infinidade de funções que esses experimentos conseguem nos fornecer, né, dentro e fora da área de histologia, né, também na biologia celular, citologia, etc., né. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é um exemplo já com sobreposição no caso, né, você às vezes faz uma primeira marcação, faz outra, você seleciona, coloca simultaneamente, como é muito comum também, todos os anticorpos que você quer, obviamente, com os fluorocromos distintos, com cores distintas, e depois você faz uma montagem de uma imagem final, né? Então, a gente observa que na hora que a gente faz a sobreposição com a microscopia ultravioleta comum, a gente consegue sim visualizar, a gente tem aqui a emissão de um laranja, né? Parece que, de repente, uma sobreposição do vermelho com o verde já, isso é muito legal para ver colocalização, né, da proteína, mas a gente não observe, né, a gente não vê tanta clareza, assim, vamos dizer, né, do detalhamento do tecido, né, das células. Então, é onde mais ou menos a gente consegue chegar com esses microscópios de fluorescência, que são chamados microscópios de fluorescência comum ou de epifluorescência. Mas, para a nossa felicidade, a gente tem uma outra forma de analisar os experimentos submetidos a uma imunohistoquímica por fluorescência, que são os microscópios que utilizam luz laser no lugar de uma luz ultravioleta. Então, eles são microscópios que são mais recentes, né, foram criados depois,
E é provável que muitos de vocês já tenham ouvido falar na microscopia confocal, né? Microscópio confocal, ele tem todos esses nomes aqui, tanto faz, assim, a gente fala muitas vezes que ele é um microscópio de varredura confocal, e vocês vão entender. E assim como o microscópio de luz ultravioleta, ele pode ser utilizado para a visualização de células e de tecidos vivos e fixados, né? Isso é uma coisa importante de ser dito, mas o microscópio confocal, ele é um microscópio, eu não gosto, assim, de falar melhor, né? Porque eu sou da morfologia, e a gente sabe que tudo tem uma indicação específica, né? E a gente sabe também que um confocal, ele tem um custo de ser utilizado, né? Ele é um microscópio que ele precisa de uma expertise específica, né? Para ser manuseado. Os pesquisadores geralmente não têm acesso ao confocal, é um técnico apenas que mexe nele. A gente tem uma plataforma na Fiocruz de confocal. Aqui na UFBA, o nosso único confocal fica no IBIO. Então, só tem uma pessoa treinada que mexe em todas as amostras, né? Então, eu não gosto de dizer assim, o confocal é melhor do que o de ultravioleta, né? Bom, porque esse melhor aí, ele é muito relativo, né? Às vezes você tem um experimento que você consegue responder utilizando o microscópio de epifluorescência apenas, né? Então, por que não utilizá-lo? Já que a manutenção do confocal é caríssima, né? E você vai comprometendo ali o funcionamento, a vida útil do equipamento, né? Do sistema dele de funcionamento. Então, eu não gosto de falar melhor, mas a gente precisa dizer que o confocal, pela forma como ele funciona, né? O confocal a laser, ele nos fornece informações sobre aquele tecido, ou sobre aquela cultura, enfim, o que você estiver fazendo, que realmente são superiores, vamos dizer assim, e muito, ao que o microscópio de luz ultravioleta ele consegue nos fornecer, né? Isso eu preciso dizer para vocês. Deixa eu dar só uma olhada aqui no chat, porque tem tanta mensagem que eu vou ter que parar um pouquinho aqui para responder, tá? Estão pedindo aqui para reportar um pouco aqui. Deixa eu concluir essa parte do confocal que eu volto, tá? Basicamente, eu não consegui ler as respostas aqui, mas é basicamente uma dúvida a respeito das duas funções da objetiva no microscópio que a gente estava falando anteriormente. Então, continuando, a gente tem aqui o que eu havia comentado com vocês, né? Então, às vezes a gente precisa, dentro do nosso experimento, isso é muito comum, especialmente para os pesquisadores que trabalham com a parte de biologia celular, né? Você precisa ver o momento exato da interação ali da célula, sei lá, de um patógeno, por exemplo, como a gente tem aqui o exemplo de T-cruzi, né? O momento exato da entrada, né? Ou então você precisa ver com muita clareza qual é o tráfego intracelular que aquela proteína faz ali, né? A localização dela em relação ao citoesqueleto. Então, são informações que, de fato, a gente não vai conseguir obter em um microscópio de luz ultravioleta. E eu já vi, todo mundo já viu, né? Artigo voltar, o referido dizer, a gente aceita, o editor-chefe da revista dizia assim, a gente aceita seu trabalho, sim, desde que você repita esse experimento e analise ele através de um microscópio com focal a laser, para que você realmente fortaleça essa conclusão incrível que você colocou aí no final do trabalho, e o trabalho voltar, né, o chefe da publicação ter que providenciar um novo experimento e análise, procurar um colaborador para fazer, e aí, finalmente, o trabalho ter o aceite definitivo. Então, é isso, né? É assim que a ciência anda. Então, o microscópio confocal a laser, ele tem um funcionamento bastante complexo, né? Que ele não está aqui completamente descrito, vamos dizer assim, mas eu gosto muito desse esquema, ele é muito bom. E ele mostra aqui a saída do laser, né? Através do equipamento que produz, né? Lembrando, gente, que luz laser é um mundo, né? Então, são comprimentos específicos também aqui, no caso aqui do nosso contexto. E aí a gente tem também o atravessamento por
por essa abertura Pinholi, e um esquema de filtro, de barreira semelhante, né, ao microscópio de luz fluorescente, né? Só que, observe que a gente tem uma particularidade, né? Porque a gente tem o mesmo esquema aqui, do espelho que deixa passar uma parte da luz e a outra parte reflete, né? Só que aqui vocês observem, né, as setas se abrindo, porque a grande questão do microscópio confocal a laser é exatamente essa, né? A leitura, ela é feita ponto a ponto da amostra, né? É por isso que ele fornece com tanto detalhamento. Então, na verdade, aqui não está ilustrado, mas a gente tem uma passagem, depois que o feixe ele atravessa o espelho dicróico, ele se encontra com 2 outros espelhos que são motorizados, e esses espelhos eles são controlados por computador, né? Então, o funcionamento do microscópio confocal, ele é completamente acoplado a computador, né? Diferente do epifluorescente, que você utiliza ali o computador para fazer aquisição de imagem, para fazer outras coisas, né? Para abrir ali a imagem, ele tem um sistema de movimentação desses espelhos que é controlado por computador, né? Então, ele só fornece aquela quantidade de detalhamento que vocês viram por causa dessa característica, né, desses espelhos motorizados que trazem a incidência desse laser para que ele seja feito com leitura ponto a ponto. Então, parecido, essa parte é bem semelhante ao microscópio de fluorescência, a gente tem um atravessamento da objetiva para a amostra, né? Só que no microscópio confocal, às vezes a amostra fica lá algumas horas, né, sendo, entre aspas, lida, analisada, nem dizer analisada, porque a análise ela é feita no final de tudo, né? Mas, assim, ela é lida, vamos dizer assim, nesse momento, assim, também não gosto de usar a palavra scanning, não, porque a gente tem muito respeito pela palavra escaneamento e morfologia, mas, vamos dizer assim, lida, acho que é a melhor expressão mesmo, ela é lida de uma forma relativamente lenta, ponto a ponto da amostra, e em vários tomos, que a gente chama, né? Em várias camadas, né? Então, a gente tem um aprofundamento dessa análise, e essas imagens, elas retornam, né, por um esquema parecido com o de microscópio de epifluorescência, com a diferença de que a gente tem aqui, além do filtro de barreira, que tem a mesma função do filtro de barreira de fluorescência, né? Que é de deixar só a luz fluorescente passar e barrar as outras. A gente tem esse pinholezinho aqui, que ele elimina a luz que seja produzida a partir de objetos que estejam fora do plano focal. E é por isso que a gente tem uma imagem com tanta precisão, com tanta riqueza de detalhe no contorno, tá? Porque qualquer luz, mesmo que fluorescente, que ela venha proveniente de objeto que esteja fora do plano focal, ela não vai ser reunida dentro do que a gente chama fotomultiplicador, né? Então, esse fotomultiplicador, ele tem o papel de reunir as informações que foram produzidas e, através de um software, essa imagem ela é gerada com aquele aspecto de 3D que vocês viram, né? Então, observem que é um nível realmente, por mais simples que seja, né? A gente vê um nível de detalhamento, de contorno, vamos dizer assim, falando numa expressão mais simples, de qualidade infinitamente superior, né, em relação ao microscópio de fluorescência que trabalha com luz ultravioleta. Então, aqui a parte de tráfego mesmo intracelular, ela é super beneficiada com esse tipo de equipamento. Então, é uma imagem muito bonita, né? A gente tem aqui do confocal, mostrando o que eu falei para vocês de reunião de informações, né? Então, a gente tem aqui, no caso aqui é uma cultura de astrócitos, né? Assim, que esse experimento foi proveniente de uma cultura de astrócitos, né? Então, eles estavam querendo ver a presença de uma determinada proteína, e como essa proteína era expressa nessas células, né? Então, eles primeiro marcaram
eles, vamos dizer assim, que eles queriam ver quais, no final, a pergunta final do experimento era quais os astrócitos que expressam essa proteína, ou qual a porcentagem, ou nem isso, né? Nem se tinha certeza ainda se essa proteína estava presente nos astrócitos, está ou não, enfim. Então, você tem uma resposta a partir da sobreposição na visualização final, e o próprio equipamento, ele faz a montagem com bastante detalhamento do que seria o experimento, vamos dizer, em microscopia confocal a laser, né? É muito difícil. Aqui já com DAP, né? O DAP ele não é obrigatório na análise final, o fluorocromo azul que vocês usam para visualizar o núcleo, mas é comum os pesquisadores usarem o DAP, porque senão a gente perde um pouco de noção da arquitetura geral ali, daquele tecido, né? Então, enfim, para quem trabalha com microambiente mesmo, é muito importante a gente ter uma ideia de onde estão os núcleos das células que formam o parênquima de um órgão, por exemplo, e onde está o microambiente, enfim. Então, isso às vezes é fundamental, né? Vamos dizer. E aqui eu tenho, essa imagem ela é bastante simples, eu gosto muito dela, porque ela dá uma ideia muito direta do que seria uma mesma coisa, né? Ou do reino vegetal, como a gente tem aqui, né? Ou, no caso aqui, que a gente tem medula, né? E aqui célula muscular de rato, visualizado por microscopia de fluorescência através de luz ultravioleta, que é a fluorescência comum, né? E o confocal, né? Então, reparem que daqui sem comentários, né? Mas, assim, eu acho bastante chocante também essa imagem aqui. As estriações, né, transversais da célula muscular não são simplesmente visualizadas quando você usa uma técnica de imunohistoquímica, uma imunofluorescência,